Queria começar dando boas-vindas a todos e todas ao nosso 44º Círculo de Reflexão, primeiro do ano 5.782. Muito feliz de encontrar todos vocês aqui e, como todos os meses, a gente poder se debruçar sobre uma conversa de temas que nos são comuns, né, em relação à vida contemporânea e vida judaica. E hoje a gente tem o prazer de receber o Renato Cimbalista, Renato, que tem sido um companheiro importante aí também no nosso trabalho na Casa do Povo, já há vários anos também, de gerações de avós e pais envolvidos com a Casa do Povo, e eu acho que esse surgimento desse convite, né, que o Gabriel propôs, de trazer o Renato na condição de professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de uma pessoa dedicada a pensar outras possibilidades relacionadas ao estar na cidade, ao pensar a história da cidade, ao negociar permanências na cidade, né, usos da cidade, é muito oportuno. Lembramos até que, por uma casualidade, a gente está em Sucote, e Sucote também tem a ver um pouco com habitar, né? E então eu vou passar a palavra para o Renato, se ele quiser se apresentar um pouco mais e entrar aí na nossa conversa. Seja super bem-vindo, Renato. Prazer ter você com a gente aqui no Círculo. Muito obrigado, Lilian, e obrigado, Gabriel, pelo convite, Suzana, e a todos, algumas pessoas que eu estou vendo aqui, Dr. Jaime, que é um personagem sobre o qual a gente vai conversar hoje, Elaine, minha amiga, que não sei quantos anos que eu não te vejo, que bom, e continuo não te vendo, porque você está sem câmera aí, e para mim é realmente uma alegria enorme estar aqui, uma emoção, estar participando do Círculo, do qual eu já participei de uma outra discussão, e eu acho que é um espaço muito bacana e que mostra que a Casa do Povo ela continua se fazendo relevante no bairro e na sociedade. Eu sou professor de História, no segundo departamento de História da USP a gente fala, tem um departamento de História da FEFELESH e tem um departamento de História da FAU. E eu, depois de velho, estou descobrindo que o que eu gosto de fazer é contar histórias. E eu trouxe, quando o Gabriel trouxe este convite, como pensar no bairro, eu fiquei pensando como que eu posso articular uma história que eu estou vivendo, que eu estou construindo, com a história do bairro, e eu resolvi contar aqui uma historinha de uma propriedade no Bom Retiro, para trazer uma discussão sobre a situação atual que a gente está vivendo, não só no Bom Retiro, mas na cidade, os riscos que a gente está correndo, de participar da construção de uma cidade onde cabe cada vez menos gente e como que a gente pode dar respostas a isso, não no sentido do discurso e da denúncia, que são uma resposta que para mim sempre me incomoda, só ficar reagindo contra e não assumindo responsabilidades sobre propor novos caminhos para a cidade e para o mundo, que eu acho que a gente tem esta responsabilidade, principalmente de um lugar de bastante privilégio, de classe, de raça, de formação que nós temos, de acesso a estruturas de poder e de propriedade. Então, acho que a gente deve ir mais do que a simples denúncia. Então, eu tenho um PowerPointzinho aqui, visto de professor, mas eu prometo não chatear vocês. Pode ser? Vocês estão vendo? Eu não estou vendo vocês? Está entrando. Agora foi. Ok. Não estou vendo vocês, mas eu vou ficar aqui falando na frente da minha tela e já eu espero poder voltar a olhar para vocês.
apresentação que eu tenho é intitulada Sentidos da Propriedade no Bom Retiro. Eu vou falar especificamente de uma propriedade que talvez há 17 mil anos atrás, um período de enormes chuvas, alterou o curso de um rio que depois viria a se chamar Rio Tietê. Ele era um rio que ocupava um espaço muito grande e que era composto de muitos meandros entrelaçados, e um período de chuvas ele acabou transformando o rio num rio que os portugueses conheceram, que é o rio de um único curso, em que tinha um conjunto de meandros. Esse terreno possivelmente tinha essa cara aqui, um terreno de várzea, um terreno aonde, quando os portugueses chegavam, fazia parte dos comuns da cidade, os chamados Campos do Guaré, os espaços aonde os moradores da cidade levavam as suas vacas e cavalos para pastar, um lugar de passagem. Talvez por conta disso, o Barão de Iguape ele se apropriou destas terras para a Fazenda do Iguape, chamava a Fazenda do Iguape este lugar. Ele, no século XVIII, início do século XIX, Barão de Iguape era um dos responsáveis pelo transporte de mulas, que ia desde Sorocaba até o Brasil, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e provavelmente ele tinha aqui um entreposto para deixar os seus animais pastarem. Foi o início da apropriação desse terreno aqui. Um pedaço da fazenda do Iguape se transformou na Chácara do Bom Retiro. A Chácara do Bom Retiro foi comprada em meados do século XIX pelo João Ribeiro de Lima, que fez lá uma olaria. Em 1878, a Chácara do Bom Retiro ela foi comprada por um imigrante judeu alsaciano, Manfred Meyer, junto com um brasileiro de sobrenome Paiva, e nesse lugarzinho ele instalou a maior olaria da cidade. A gente tem um mapa aqui de 1881, onde tem a localização da olaria. É um espaço muito importante. Essa rua que está ligando a estação de ferro à olaria se transformou na Rua dos Imigrantes e na Rua José Paulino. A hospedaria dos imigrantes, que hoje em dia não, né, que foi durante muito tempo no Brás, a primeira hospedaria ela foi instalada aqui no bairro do Bom Retiro. Ela foi instalada na antiga sede da Chácara do Bom Retiro, na Rua General Flores. E o Manfred Meyer, em 1878, ele, junto com o Veríssimo de Paiva, compra a olaria. Dali a 2 anos, ele assume a sociedade integral. E já em 1880, o Manfred Meyer ele vira o sócio único da olaria do Bom Retiro. E a olaria ela não fazia só tijolos, ela realmente ela era uma telha norte do final do século XIX em São Paulo. Louças sanitárias, o que eles chamavam de pedra artificial, que eram o cimento, na verdade, estátuas de cimento, gradis de cimento e assim por diante. Tudo isso usando a terra e a areia da várzea do Rio Tietê. Quando ele compra a parte do seu sócio Veríssimo, ele compra 2 negócios ao mesmo tempo. Ele compra uma olaria. Manfred Meyer era um homem de negócios, ele era realmente um capitalista, ele participava de empresas, concessionárias, bancos e assim por diante. Ele comprou a olaria do seu sócio, mas ele já estava com a intenção de lotear esse lugar, o bairro, que se transformou o Bom Retiro. Uma parte grande, enorme do Bom Retiro, ela veio dos territórios do Manfred Meyer, e começou a lotear. E os primeiros lugares que foram loteados foram os lugares mais próximos do bairro do Jardim da Luz, que era uma parte mais seca, mais alta do Bom Retiro, Rua José Paulino, que era a Rua dos Imigrantes. Ela foi feita pelo Manfred Meyer. Eu vi um depoimento há algum tempo atrás da Ida Kulikov-Gottlieb no livro chamado Passagem para a América, em que, eu acho que vocês não estão vendo tudo aqui. Está escrito aqui, tem um corte aqui
da tela que eu não estava vendo. Por que os judeus se instalaram no Bom Retiro? Porque existia um judeu chamado Manfred Maier, que tinha muitas propriedades, ele não só vendia lotes, mas ele também construía e alugava imóveis, e ele, para os judeus, alugava a um preço baratíssimo, e algumas pessoas que não podiam pagar, ele não cobrava nada. Quer dizer que naquela época já existia gente boa. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? E aí eu fui entendendo um pouco mais sobre a história desse Manfred Maier. Ele faz parte de uma geração de imigrantes alsacianos judeus, dos quais faziam parte Notman, Glett, Burchard. Todos eles fizeram parte, digamos assim, dos primeiros capitalistas que fizeram a cidade. O Manfred Maier, ele, diferente de Glett, Notman, Burchard, as terras dele não eram terras muito valorizadas, porque eram terras inundáveis, terras de várzea, e ele não podia vender, como o que aconteceu com o Burchard, para os grandes ricos da cidade, que viraram os moradores do bairro de Genópolis, ou Glett, Notman, que fizeram os Campos Elíseos. Maier, ele usou de outra estratégia, e ele vendia para gente que tinha menos dinheiro, ou os imigrantes, casas de aluguel, pensionatos, e transformou-se na estrutura fundiária do bairro do Bom Retiro. Maier morreu em 1930, e exatamente na época em que a imigração judaica no Bom Retiro estava se potencializando. Então faz muito sentido isso que a Aida Kulikov estava falando. E eu fui vendo o Manfred Maier, uma personalidade super interessante, além de ser um capitalista, ele tinha uma estratégia mesmo de ascensão social. Ele casou com uma das famílias mais ricas da cidade, a família Souza Queiroz, ou seja, fez um casamento não dentro da comunidade judaica, mas é muito interessante o que vai aparecendo mesmo do Manfred Maier. Ele, em 1880, mesmo ano que ele compra a Sociedade do Veríssimo de Paiva, aparece no jornal uma briga que ele teve com um ex-contador dele, esse Henrique de Oliveira, que faz uma denúncia sobre uma exploração que Manfred Maier teria feito contra ele, e em um artigo tá lá no acervo do Estadão, 6 de novembro de 1880, um artigo em que ele constrói aí um raciocínio antissemita completo e chega a chamar o Manfred Maier de Achaveros de São Paulo. Achaveros é o judeu errante de São Paulo, e com uma série de metáforas completamente antissemitas. Sugou o meu sangue, perverso, me chamou do ai Jesus dele, com uma estratégia de exploração completamente construída aqui, o argumento antissemita, ao qual Manfred Maier responde em 1880, já casado, com filhos, talvez com netos, mantendo a sua religião. Quanto à minha religião, não tenho que te dar explicações, isso é uma questão minha e somente minha. Seja eu judeu ou católico, por convicção ou conveniência, não tenho que dar satisfações e assim por diante. Quem não tem religião é o Henrique de Oliveira. E, então é bem interessante. Manfred Maier, depois de décadas no Brasil, depois de casar dentro da elite paulista, ainda insistia na sua identidade judaica, o que, do meu ponto de vista, dá sentido a esse depoimento aqui da Ida Gottlieb. Manfred Maier era um negociante absolutamente arrojado. Ele fez parte de várias sociedades, várias concessionárias de serviços públicos, bancos, concessionária de energia, estações, redes de ferroviárias e assim por diante. E ele acaba perdendo uma série de terrenos deles no Bom Retiro, dos quais suspeito esse terreno na Rua Jaraguá, sobre o qual a gente vai falar, eu acho que ele perdeu também. Aqui a gente tem um terreno que ele perdeu para o Banco Italiano, francês e italiano da América do Sul, que foi loteado na Avenida Rude. Esse terreno sobre o qual a gente está falando aqui, a tese aqui é que ele perdeu em 1906 para um credor norte-americano, um tal de Raymonds. E aqui em 1930 a gente tem esse pedacinho já urbanizado, mas um pedaço bem desocupado, um dos últimos terrenos, a várzea do Tietê, em 1930, esse é o mapa do Saara Brasil, ela estava sendo ainda regularizada, ainda faz parte de uma área
inundável da cidade. Em 1927 teve uma enchente enorme e que chegou à Rua Jaraguá, no Bom Retiro inteiro. A partir de 1930, esse pedaço da várzea é retificado, abrindo espaços de urbanização, mas estamos aqui falando de um pedaço da cidade que estava bem na fronteira da cidade na década de 30. Quem acaba comprando esse terreno é um dono de uma grande serraria, a madeireira Miguel Forte. O Miguel Forte, ele tem uma madeireira neste lugar e ele, a partir do final da década de 30, início da década de 40, utilizando também das possibilidades que ele tinha, né, de manejo de madeira, ele constrói uma série de 8 sobrados aqui na Rua Jaraguá, transformando o terreno que ele tinha em um investimento imobiliário. Uma dessas casas, na Rua Jaraguá, número 154 e 160, é um sobradinho. Ele tem uma casa de baixos e uma casa de altos. Quem alugou esse sobradinho foi a família Volich. A família Volich, o Dr. Jaime está aqui assistindo, você pode me corrigir. Dr. Jaime, primeiro alugam a casa de baixo, onde moram uma família estendida. Eles moravam já no Bom Retiro desde o final da década de 20. Eles tinham uma mercearia no Bom Retiro e eles alugaram essa casa aqui na Rua Jaraguá. Quando final da década de 40, o início da década de 50, a família Forte começa a se desfazer desses imóveis. O primeiro imóvel que a família Volich compra é o imóvel de cima, é essa fachada amarela que a gente acessa a partir de uma escadinha aqui no lado esquerdo da tela. Eles compram a parte de cima, o Jaime e os seus irmãos e os seus pais, agora eles podem se espalhar um pouco mais. O Jaime estudou em um quarto que era embaixo de uma escada para a faculdade de medicina, deu certo, ele entrou na faculdade de medicina na Escola Paulista na década de 50 em segundo lugar. Quando eles compram a parte de cima, o tio, o Anselm Volich, ele compra a parte de cima, conseguem se espalhar um pouco mais, cada um da família tem o seu quarto, e eles começam um processo aí de ascensão social a partir desse imóvel aqui. A família Volich tinha uma fábrica de guarda-chuvas na Rua José Paulino, a Flevol, Fleider e Volich. A fábrica deu certo, por causa disso eles conseguiram entrar no bairro, sair do bairro, ir para a Zona Sul de São Paulo. Anselm Volich, o tio, ele morre em 1963, sem deixar herdeiros. Quem herda a casa acho que é o seu Abrão Volich, Dona Berta, os pais do Dr. Jaime. Em 1985, Abrão morre. Em 1993, a Berta morre. Quem herda essa casa é o Dr. Jaime. O Dr. Jaime aluga essa casa por alguns anos, algumas boas experiências, outras más experiências. A casa ela fica vazia, desocupada a partir de 2017. O Dr. Jaime reforma a casa, pensando em fazer um espaço aí um pouco mais comercial. Não tem interessados, começa a pandemia, não tem tempo de cuidar da casa, coloca a casa para vender. Agora entra em ação um grupo do qual eu faço parte. É um grupo chamado FICA. Tá cortando aqui a tela, desculpa, gente. O FICA é um fundo imobiliário de propriedade coletiva. Nós temos um crowdfunding. Algumas das pessoas que estão aqui nos apoiam, o fundo FICA. Hoje em dia, quase 150 pessoas fazem doações a partir de R$15 e até R$1.000 por mês para o fundo FICA. O FICA tem nosso primeiro apartamento que a gente comprou no Largo do Aroche, perto do Largo do Aroche, na Praça Júlio Mesquita. Incrível, maravilhoso. Uma família feliz que mora lá desde 2019. Mariana, Eudes, Maísa, Maria Eduarda, Enzo, super felizes, pagando um aluguel menos de metade do que seria um aluguel de mercado. E nós estávamos em busca de um imóvel para um outro projeto que nós estávamos iniciando, que é um projeto chamado Compartilha, do qual eu vou falar já já.
o Dr. Jaime fala, bom, Fica se interessou, fizemos um negócio muito bom. E o que é um negócio muito bom? Um negócio muito bom é um negócio em que ele deu um desconto de cerca de 40% do preço inicialmente proposto, e ele, por conta disso, cumpriu um mandamento religioso de caridade, beneficência, e o FICA foi capaz de comprar esta casa do Dr. Jaime. Fazendo parte de um projeto do FICA, que faz parte da Wealth Inequality Initiative, de uma fundação de um banco suíço chamado Julius Baer Foundation. Eu não vou explicar o que está colocado aqui, mas o FICA sempre trabalhou com doações. Com a doação a gente comprou 2 imóveis, e esse terceiro imóvel que a gente comprou, a gente está comprando não com doações, mas com investimentos, empréstimos de impacto social. Um conjunto de pessoas emprestou dinheiro para o FICA, uma taxa de juros bem baixinha, 4% bruto ao ano. Tem gente que conseguiu, que a gente encontrou, que faz isso. Inclusive é um bom investimento, porque os investimentos conservadores não rendem isso, os investimentos arriscados com essas coisas de China estão todos lá embaixo. Foi um bom investimento para os nossos investidores, a gente vai devolver de 8 a 10 anos, semestralmente, esse investimento, e nós compramos com esse dinheiro. Um dos investidores é o próprio Fundo FICA, que tem um fundo para a gente investir nesse projeto, mas tem cerca de 10 investidores que estão com a gente nisso. Alguns deles também vêm da comunidade judaica, e por conta disso a gente conseguiu comprar essa casa. E essa casa, ela vai ser destinada a um empreendimento que está sendo incubado na Casa do Povo, a Cooperativa Empreendedora Sem Fronteiras, uma cooperativa feita por imigrantes bolivianas, quase todas moram nos cortiços e pensionatos da região, que vão ocupar os quartos dessa casa. A tese inicial era que tinham 3 famílias para ocupar cada um dos quartos da casa. É uma família estendida, irmãs, um casal com 2 crianças, depois 2 mães solo, estaria usando essa casa na rua Jaraguá, por preços também abaixo dos preços do mercado, e principalmente com relações formalizadas, regularizadas, com uma boa parceria, sem a exploração que é corrente nos cortiços e pensionatos da região, que caracterizam mesmo o bairro do Bom Retiro desde a sua criação. Uma das coisas mais importantes é a estabilidade. Então, a estabilidade também dos valores. Esses grupos, e isso é comum nos cortiços e pensionatos da cidade inteira, quando começa a melhorar um pouco a vida das pessoas, os preços dos cômodos de cortiço sobem. Como é um mercado não regulado, como é um mercado informal, o preço pode subir 100 ou 150 reais por mês, daqui a 6 meses pode subir de novo. Então, e aí elas estão sempre no limite, pagando metade da sua renda, vai sempre para o aluguel em péssimas condições. Elas precisam morar perto ou no próprio lugar onde elas trabalham, onde elas têm as redes delas, onde elas têm o mercado consumidor, onde elas podem participar dessa rede complexa aí de subcontratação da costura, que é muito dinâmica. Você tem que costurar 50, 100 peças em 2 ou 3 dias, que daqui a pouco já estão na vitrine, sendo vendidas. Então, elas precisam estar no centro de São Paulo, e para isso elas pagam muito, muito caro, né? Então, a gente está construindo aqui uma alternativa para esse grupo aqui. Essa aqui é uma planta da casa. A partir de 15 de outubro, nós vamos ter uma exposição desse projeto chamado Compartilha na própria Casa do Povo. Isso aqui é o teste. É uma planta da Casa da Rua Jaraguá, que vai ser instalada no primeiro andar da Casa do Povo, aonde funciona também a própria cooperativa. A cooperativa das Empreendedoras Sem Fronteiras, ela vai fazer, digamos assim, parte de uma exposição viva, onde a gente vai poder visitar e podemos ver elas trabalhando, podemos ver a casa que a gente está construindo para a gente acomodar elas na melhor situação possível. Em novembro, estamos discutindo com o Instituto Goethe fazer uma oficina com um arquiteto vietnamita e alemão chamado Van Bolle Menzel, que faz tem um trabalho muito legal com espaços de pequeno tamanho, como explorar da maneira mais eficiente possível espaços, e a gente quer transformar essa casa numa casa o mais bacana possível, e com
todas as possibilidades de autogestão possível, de compartilhamento das regras de gestão da casa, uma relação o mais horizontal possível entre a propriedade e quem usa a casa, algo que é completamente desconhecido da população moradora de cortiços no centro de São Paulo, né? Um dos mercados mais exploratórios. Essa é a nossa tese, que a gente consegue, substituindo proprietários e exploradores de cortiços violentos por proprietários e exploradores de casas compartilhadas decentes, simplesmente decentes, a gente consegue mudar a vocação da cidade e do bairro. E essa é a nossa aposta para o Bom Retiro. Nesse momento, né, que a gente está falando bastante sobre gentrificação, a Rua Três Rios foi considerada a 8ª rua mais cool do mundo, a cidade inteira ela está sendo objeto de uma onda grande de exploração imobiliária, e a gente acha que a gente consegue, reagenciando todas essas, reagenciando todas essas pecinhas da cadeia imobiliária da cidade, e simplesmente pegando um dinheiro que já circula em circuitos que são informais, criminosos, violadores de direito, e trazendo ele para circuitos que são circuitos decentes e afirmadores de direitos, que a gente consegue resolver alguns dos problemas que são problemas históricos que a cidade não conseguiu resolver há mais de 100 anos na cidade. Não que a gente vá resolver tudo, mas a gente consegue propor uma pecinha, um conjunto aí de dispositivos em que a gente consegue fazer isso. A gente tendo proprietários que estão dispostos a abrir mão de parte do valor, facilitar, parcelar, fazer acordos, arranjos com a gente acha que a gente consegue ir muito longe. E eu fiz aqui, isso é dado público, é a planta de IPTU da cidade, que ela está aberta. Eu fiz um print screen aí de uma das ruas do Bom Retiro, a propriedade judaica no Bom Retiro, ainda que a comunidade judaica, uma parte significativa dela, tenha saído do Bom Retiro, não estou expondo esses proprietários, isso é uma base pública, tá, gente? Ainda que a comunidade tenha saído do Bom Retiro, uma parte significativa da propriedade imobiliária do Bom Retiro ainda faz parte da comunidade judaica. Em alguns casos, é propriedade que é fragmentada, de 4 ou 5 primos, está em inventários, em espólios, encalhada e assim por diante. Então, eventualmente, a gente colocando a nossa inteligência para funcionar, eu acho que está na mão da comunidade judaica transformar o Bom Retiro naquilo, quer dizer, fazer com que o Bom Retiro siga sendo um lugar que é um lugar de chegada, um lugar de afirmação, um lugar de diversidade, e não aquela cidade que a gente não quer e que não gostamos, né? Uma cidade excludente, segregada, gentrificada, objeto de especulação. E como legado de uma comunidade que foi acolhida por esse bairro e que teve condições excepcionais de ascensão social, também por causa de um tecido comunitário incrível que existe no Bom Retiro desde o início do século, cooperativa de crédito, instituições assistencialistas e assim por diante, né, a ideia da saga do judeu que chegou sem nada, que todos conhecem e que consegue subir na vida e assumir diferentes graus de riqueza, em alguns casos, riqueza muito grande mesmo, muito significativa, ela é uma verdade parcial. Os judeus eles tinham o crédito mais barato da cidade por causa da cooperativa de crédito do Bom Retiro, que existiu da década de 20 até a década de, se não me engano, 70 ou 80. Os judeus tinham um tecido associativo e tinham uma rede de confiança que permitiu que as oportunidades circulassem dentro da comunidade de uma forma excepcional. E agora que a comunidade judaica está bem estabelecida, ela pode talvez pensar em algum outro tipo de legado, né? Um legado não só de uma filantropia dentro da própria comunidade, mas um apoio mesmo a um tecido comunitário que possa apoiar outros grupos, outras comunidades. Acho que isso é o verdadeiro sentido aí de uma responsabilidade e de um princípio que é também judaico, que chama Tikkun Olam, que é você deixar, quando depois da nossa passagem aqui nesse mundo, você deixar um mundo melhor do que o mundo que você recebeu. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre o nosso trabalho, está aqui o nosso link e agora a gente parte para conversar. Obrigado, gente.
Sensacional, Renato. Obrigada. Acho que, enfim, comentários e perguntas. Não sei se a gente já tem alguma coisa no chat, ou se alguém quiser se inscrever. Já temos algum? Gente, ninguém quer falar nada sobre? Obrigado. Imagina, calma. Renato, acho que o trabalho é, enfim, incrível, enfim, é um trabalho que eu até conheço, participo, mas, enfim, é muito propositivo, né? Mas queria te agradecer até por essa parte do histórico inicial, porque eu acho que você fez isso com uma qualidade, né? Essa história toda do Manfred Maier e dos arruamentos, da chácara, das compras, acho que a gente sempre fica um pouco com esse início nebuloso, né? Desse Bom Retiro, e eu acho que é muito interessante a gente já ter isso também mapeado e estruturado da forma como você contou. Então, além enfim, do lado incrível que eu acho que é o FIC em si, queria te agradecer essa estruturação dessa narrativa inicial da formação do Bom Retiro, muito bacana. Su, você viu quem que começa aqui? Sim, a gente vai começar com o André. Acho que o André Marina, acho que está ruim seu microfone, precisa desligar, por favor. Qualquer coisa para você. Isso, Marina, para desligar o microfone. Já desliguei. Acho que agora foi. Enfim, André, quer começar? Posso fazer? Então, acho que, bom, queria dar os parabéns, realmente emocionante, muito interessante esse trabalho. Está de parabéns, Renato. E eu gostaria de perguntar, já aproveitando, você falou que tem uma plataforma de apoio, você pode talvez explicar um pouco como isso funciona? Eu sei que você colocou o link, mas enfim, se você pudesse, talvez, acho que pode servir para todo mundo, como faz para apoiar, enfim. É isso a pergunta por enquanto. Muito legal. Vou juntar essa pergunta com o comentário do Horácio Sendas, falando que os coreanos falam em Little Korea contra tudo que foi falado hoje, se eu quero comentar. Horácio e André, né, e todos aqui, vocês podem imaginar, né, essa ideia de transformação do Bom Retiro em Little Korea, com a ideia de uma marca para um bairro que sempre foi diversificado, que sempre foi de todo mundo e que a Casa do Povo liderou mesmo um movimento falando, gente, o Bom Retiro sempre foi de muita gente e ele tem que continuar sendo de muita gente, uma marca não tem nada a ver com a história do bairro mesmo, né? Agora, vou falar de mim e do meu temperamento. Para mim, ser reativo e dizer isso é ruim, isso eu não quero, isso eu não gosto, eu acho que é pouco para nós. Para nós que temos a possibilidade aí de ter acesso a conhecimento, a própria propriedade do Bom Retiro está nas nossas mãos, tem muita coisa, nós temos muitas possibilidades de não só falar contra, mas fazer contra. Então, a minha resposta é aquilo que não só eu, né, dentro de um grupo muito grande, tem mais de 150 pessoas que estão doando todos os meses para a gente, tem 10 pessoas que estão investindo nesse nosso trabalho, a resposta é fazer diferente, fazer um Bom Retiro que é de todo mundo. Fazer é muito mais do que falar, ainda mais nesses dias de hoje, onde falar ficou tão fácil, né? Redes sociais, você vai lá, influencer, aquele monte de ferramentas para a gente falar, a gente nem sabe com quem a gente está falando, se tem alguém ouvindo, mas falar a gente consegue, né? Fala. Aí quanto mais radical é a nossa fala, mais impacto tem, né? Porque aí vai ter mais gente que vai curtindo essa coisa. Fala moderada não é uma fala, nunca é uma fala muito que tem muita reação.
E eu acho, não sei vocês, né? Eu fico muito cansado desse mundo muito discursivo de que a gente fala, que é um mundo que separa a prática de teoria de um jeito que não nos leva para frente. Então, a nossa resposta é o que a gente está fazendo. E se vocês quiserem fazer com a gente, eu acho que esse grupo aqui tem muitas possibilidades de imaginar, não só imaginar no sentido de imaginar na teoria, mas imaginar na prática um futuro diferente para esse bairro. É um pouco essa a convocação. Como apoiar? Gente, apoiem a gente. Tem 3 jeitos aí essenciais de a gente pensar em alguma coisa juntos. O primeiro é um apoio que várias das pessoas que estão aqui nos apoiam. Eu transformei essa fala numa propaganda. Eu peço desculpa, Gabriel e Lilian, se vocês se ofendem com isso, tá? Entrem no nosso site, nós temos uma plataforma de doação via PagSeguro e que vocês podem doar recorrentemente todos os meses, ou entrar e fazer uma doação única na nossa conta. De vez em quando aparecem umas doações aí do nada. É muito interessante que uma parte bem significativa dos nossos apoiadores, ainda que o nosso projeto não seja um projeto judaico, uma parte significativa dos nossos apoiadores é da comunidade judaica, porque isso é um dos aspectos bons da comunidade judaica, né? Um costume de filantropia, não só dentro da comunidade, mas também muitas vezes fora da comunidade. A segunda forma de apoiar, se vocês tiverem interesse em conhecer esse tipo de investimento que a gente está inventando, é muito bacana. Ele é um investimento completamente seguro, porque o próprio imóvel garante o investimento. Então, se tudo dá errado, se nosso projeto naufraga completamente, nós vendemos o nosso imóvel e nós repagamos os nossos investidores. E o último a receber é o próprio FICA, que está investindo também. Então, todo o risco e o prazo, todos os riscos eles ficam com a gente, é para isso que a gente existe mesmo, para assumir riscos. Então, quem tem interesse em fazer algum tipo de investimento, converse com a gente também. E o terceiro, que eu acho que a gente pode ir muito longe, é uma questão da propriedade. A gente conhece as pessoas que são as donas do Bom Retiro. Então, ficar falando mal dos coreanos que estão dizendo que o Bom Retiro tem que ser uma Koreatown é muito menos do que a gente pode fazer. Se uma parte pequena do bairro ela começar a ser mobilizada dessa forma aí mais progressista, a gente consegue manter o bairro com a sua origem popular, um bairro diversificado, um bairro como um lugar não de exploração, mas um lugar de felicidade, um bairro em que a gente consegue garantir que as futuras gerações também possam ter um bom lugar no centro da cidade, em que todos, e não apenas os mais ricos, consigam se beneficiar das coisas legais e bacanas que aparecem no Bom Retiro. E aí a Casa do Povo deu um show na pandemia de articulação comunitária, e então acho que é um exemplo incrível. Nenhuma instituição cultural da cidade conseguiu ter uma resposta à pandemia tão impactante quanto a Casa do Povo, então está numa condição muito boa de coordenar e capitanear mesmo esse Bom Retiro, que não precisa ser um Bom Retiro da segregação, da especulação, da gentrificação. Obrigada. Obrigado. Vou chamar o Ricardo agora. Oi, Renato, é o seguinte, eu entrei só às 11h30, ou seja, eu ouvi muito pouco do que você falou, mas a primeira questão que me surgiu é se vocês têm alguma relação com movimentos como o movimento do Sem Teto, se tem alguma coisa em conjunto com outros movimentos que têm mais ou menos o mesmo objetivo. Nós temos FICA, de uma forma geral, nós temos relações com movimentos de luta por moradia, sim. Um outro projeto que nós temos, que é uma casa no Brás, que nós estamos alugando, e de novo, o proprietário confiou na gente, uma casa no Brás que está sendo alugada, nós alugamos por menos de quase metade do que seria o valor de mercado, porque tem um risco que o proprietário entende que é um risco de alugar uma casa no Brás que já foi ocupada, que já foi encurtiçada, que aconteceram coisas bem traumáticas na casa. Com a gente ele não teria esse risco. E nós estamos também fazendo um projeto de alugar os quartos. Nós estamos fazendo exatamente o intermediário do cortiço e tentando fazer isso de uma maneira progressiva e não de uma maneira exploratória, regressiva.
transformando um cortiço num co-housing, né? Essa é toda a ideia. E usando de todas as ferramentas de compartilhamento, de dinâmicas de compartilhamento de espaço que a gente tem. Quem está indicando os moradores para essa casa é a ULC, União de Luta por Cortiços, um movimento que trabalha em proximidade com a gente. Então, nós temos, sim, uma relação bastante interessante com os movimentos, nas nossas diferenças, né? Porque os movimentos, eles defendem políticas públicas, que nós defendemos também, então nós queremos nos qualificar como proprietários sociais, porque o nosso trabalho só vai ganhar escala se o Estado reconhecer o proprietário social como um agente de políticas públicas, né? Isso acontece em uma série de países. Então, a Holanda, por exemplo, tem cerca de 30% da sua propriedade como uma propriedade não especulativa, propriedade nas mãos de housing associations, que são ficas enormes, às vezes com 1.000, 2.000, 5.000 unidades. Por quê? Porque o Estado, ele elegeu, o Estado holandês não tem propriedade, quase praticamente, 99% das moradias, elas são moradias de propriedade dessas housing associations, moradias de políticas sociais, e são essas housing associations, que são associações sem fins lucrativos, que recebem subsídios, fazem toda a política do país há 100 anos, e detém 30% da propriedade. Nós defendemos que esse agente social que não foi inventado no Brasil em 100 anos, que a gente está se esforçando aqui para inventar, esse agente social, a gente quer se articular, sim, com o Estado e com políticas públicas. Os movimentos, eles querem se articular com o Estado e políticas públicas de uma maneira aí mais direta, e eles normalmente defendem a propriedade privada, né? Eles não defendem o aluguel social, propriedade pública ou FICA, e eu não estou aqui para julgar os movimentos de luta por moradia, porque se a sua família não teve propriedade, nunca teve por gerações, ter propriedade, ainda mais num contexto de alta inflação, que é o nosso contexto, a gente entende muito bem que às vezes é uma segurança que você pode, a única herança que você pode deixar para os seus herdeiros, tem aí uma série de elementos. Mas o fato é que a nossa saída mesmo, a saída democrática, do ponto de vista da propriedade, ela foi muito conservadora. Porque o Minha Casa Minha Vida, que despejou bilhões de reais em subsídios para moradia nos últimos anos, e até ele existindo, em 2016, agora virou o programa Casa Amarela, com muito menos impacto. O Minha Casa Minha Vida, mesmo moradia muito subsidiada, em 10 anos ela vira produto de mercado. Você tem uma cláusula de tranca mesmo, que a pessoa que ganha uma casa ou recebe um financiamento muito favorecido do Minha Casa Minha Vida não pode vendê-la por 10 anos, mas depois de 10 anos ela pode vender. E aí vira propriedade privada, especulativa, e está acontecendo já agora que tem uma série de imóveis do Minha Casa Minha Vida que estão sendo destravados, estão sendo vendidos legalmente, regularmente pelas pessoas que receberam. No nosso caso, a nossa ideia é que a propriedade ela seja preservada para sempre, até quando o mundo acabar. Então, pensando aí no começo do mundo, 17 mil anos atrás, quando o Tietê assume o lugar de curso único, daqui a 17 mil anos, quando as baratas tomarem o nosso mundo, vai estar aqui as baratas e a propriedade do FICA. Essa é a nossa aposta, uma propriedade eternamente fora de mercados especulativos. Samuel, quer falar? Quero. Renato, eu fiquei impressionado, sabe com o quê? Com a sua alegria em falar. Eu fiquei realmente, desde o começo, assim, o sorriso que você abriu, a simpatia de falar do que está fazendo, assim, já está bom. Não precisava mais nada. Só a alegria que você está passando para a gente já é suficiente. E você falar que resolveu contar a história depois de velho, né? A Lília já chamou a atenção, já disse, mas eu queria reforçar. Eu conheço muito a história do Bom Retiro, eu conheço muito, mas eu nunca vi nada do jeito que você levantou. A história que você levantou do Bom Retiro, eu já vi várias versões, mas nunca cheguei a ver nada tão remoto, né, da várzea. E, para mim, assim, é particularmente interessante, porque eu morava na João Coppola, lá perto da confluência do Tamanduateí com o Tietê, e nos anos 50, em janeiro, as canoas do Tietê eram usadas para atravessar a rua, na João Coppola, na Rua Prates, lá embaixo. Nós atravessávamos de barco as ruas, né? Então, eu fiquei muito contente com o seu trabalho.
o negócio dos coreanos, né? Eu tenho um amigo meu que é judeu e é dono de imobiliária, né? Na imobiliária dele, o bem-vindo da porta, que está em Yiddish, em português, também está em coreano. E ele tem funcionários coreanos que falam coreano, porque as pessoas que alugam as casas são coreanos, os comércios também, né? E eu, falando com ele, ele me contou que os coreanos falam Yiddish na questão dos negócios. Na questão dos negócios, todo linguajar Yiddish que é usado para negócios, desde todos os termos que são usados para negócios, os coreanos estão falando Yiddish. Então, não só os que trabalham, mas a coletividade coreana conhece os termos em Yiddish em relação a imóveis, dinheiro, alguma coisa assim desse tipo, né? Mais uma coisa assim, também assim, outra coisa que me impressiona no teu trabalho, Renato, é que você está fazendo um trabalho de formiguinha, né? Tipo assim, então, é base assim, mas um imóvel aqui, outro lá, isso não é nada, né? Para quê? Ele tem um trabalho daquela piadinha de beija-flor. Como é que ele vai conseguir? Como é que o Renato está pensando em transformar o Bom Retiro ou a cidade a partir de meia dúzia de casas, entendeu? E aí meio que a gente desmerece o teu trabalho por aí, né? E aí eu me dei conta, eu já tinha ouvido você falar na Casa do Povo, ao vivo, né? Antes da era pandêmica, né? E sempre me chamou a atenção a escala que você trabalha, que é pequena. Mas aí, você falando hoje, fica claramente essa tua criatividade entre desde a questão financeira até a questão do espaço público, espaço privado, a otimização do interior da casa que você vai preparar para as meninas que costuram aí na Casa do Povo, entendeu? Ela tem efeito, sim, eu acho, de propagação. Independente de pequenininha que ela possa ser, você cruza vários terrenos ao mesmo tempo, do financeiro ao social, ao espaço arquitetônico, a distribuição dentro de uma casa. Então, bom, tudo isso aí, meus parabéns. Obrigado. Obrigado, Samuel. Queria falar sobre duas coisas, né? O que a Lilian colocou, né? Sobre a história do bairro, do Bom Retiro. É muito interessante quando a gente... como que fui descobrindo essas coisas? Algumas coisas eu sabia, algumas coisas estão no livro, Tertônio, Gisele Mangili, tem alguns livros sobre o Bom Retiro, mas tem um caminho que é muito interessante, que é quando a gente acessa uma propriedade, a gente tem os registros de cartório dessa propriedade, né? Então a gente consegue ir tirando certidões e cada certidão ela vai te levando à certidão anterior. E aí a gente consegue construir a história mesmo da propriedade de uma maneira super interessante e inovadora a partir da ideia do particular. Aí vão aparecendo os nomes e a gente vai conseguindo também se situar em relação às histórias mais gerais. Mas para mim é um prazer enorme conseguir contar essa história também, né, de uma maneira aí mais estendida, a história, juntando história geológica com a história fundiária, com a história das famílias, com a história do futuro que a gente também pode construir, né? É um prazer mesmo. Conheço algumas outras coisas que eu posso passar para vocês, evidentemente, sobre o que eu fui descobrindo da história do Bom Retiro. Poucas coisas outras pessoas não conhecem, na verdade, tem muito pouca coisa. É muito mais uma questão da edição e da curadoria de coisas que já estão por aí, do que especificamente alguma fonte primária nova, inédita e desconhecida que a gente tenha. Essa figura, Manfred Meyer, é interessantíssima aí. Sobre a alegria, Samuel, é muito interessante o que você coloca. O FICA foi criado em 2015 e a gente sempre trabalhou no miudinho, né? Nós não tínhamos absolutamente nada. A gente fazia os jantares, as pessoas davam um dinheiro e a gente não sabia o que a gente estava construindo. E as pessoas foram se juntando, primeiro advogados que fizeram o nosso estatuto, depois várias outras pessoas, várias estão aqui, Emil que está aqui, nosso diretor financeiro, a gente foi construindo. E a gente, o FICA foi feito num período
de muita destruição de tudo, de muitas conquistas democráticas, né? E é sempre muito interessante, se eu posso falar de depoimento, eu sempre fico pensando, bom, a gente não é feliz o tempo inteiro, a gente é bastante infeliz em muitas aspectos da nossa vida, na nossa sociedade, que a gente vê sendo realmente desafiadas, destruídas. A gente, um processo de desidentificação com muitas coisas que estão acontecendo, mas tem uma contrapartida. Nesse pedacinho aqui de mundo, que até ano passado tinha 47 metros quadrados, esse ano já está com, sei lá, 200 metros quadrados, a gente acredita. A gente acredita que a gente está construindo aí um espaço, inclusive um espaço de exceção ao mundo capitalista, porque a gente está tirando propriedades do mercado, e se o nosso projeto dá certo, e enquanto nós estamos aqui incidindo sobre esse projeto está dando certo, as regras de funcionamento destes imóveis aí não são regras capitalistas, a gente consegue estabelecer outro tipo de mecanismo de comportamento desses imóveis, que é não especulativo. Não estamos inventando isso, em muitos países isso existe, no Brasil, por vários motivos, a gente pode também falar sobre isso, a gente não teve a criação de cooperativas, associações, fundações dedicadas à propriedade, que caracterizam as políticas de moradia e de propriedade de países que estão conseguindo agenciar as contradições do capitalismo de uma maneira muito melhor. Então, já falei da Holanda, tem o caso de Viena, interessantíssimo, em que mais da metade dos imóveis está fora do mercado, metade dessa metade é propriedade da prefeitura de Viena, e a outra metade ela é propriedade de cooperativas e associações, como o FICA, estão investindo nisso há 100 anos. Tem o caso da Finlândia, o único país que consegue ter uma boa resposta à população sem teto, tem uma fundação que existe desde a década de 80, que se comporta também exatamente desse jeito, chama-se Y Foundation, que tem propriedades, faz articulação com o Estado e com políticas públicas e que coloca já há décadas na prática essa estratégia de housing first. Primeiro coloca a pessoa numa casa decente, que não é um albergue, é uma casa mesmo, dentro de um prédio com vizinhos que são vizinhos integrados à sociedade, e depois vai ver que outro tipo de assistência essa pessoa precisa. Os 3 casos que eu coloquei, eles estão muito articulados com o Estado e políticas públicas, que são os elementos que vão conseguir aumentar a escala do nosso trabalho. Mas qual que é a questão? Enquanto não temos isso, não temos Estado e políticas públicas, nós conseguimos agir. É no miudinho, é na escala que nós conseguimos agir, mas a gente consegue fazer alguma coisa. E eu acho, Samuel, isso desloca a gente desse lugar do mal-estar, do lugar da denúncia, para um lugar de potência. Eu posso pouco, mas o que eu posso está aqui. E a partir do pouco que eu posso, se a gente trabalhar bem, se a gente trabalhar direito, a gente vai poder um pouquinho mais ano que vem. E assim por diante. Então, acho que a alegria ela vem muito daí, vem muito de muito orgulho, na verdade, daquilo que a gente está conseguindo construir, que assim, ninguém disse para a gente que não dava para fazer, a gente foi lá e estamos fazendo, né? Então, acho que isso é muito, muito bacana mesmo. Convido todos vocês a fazerem com a gente. Lúcia? Primeiro, parabéns, Renato. Você é na verdade, eu acho que o Emil fala e você fala Emil e eu falo para os dois, né? 2 tzaddik mesmo, assim, né? Enfim, vocês falam um para o outro, mas são os dois mesmo, né? Agora apareceu o Emil, eu até mandei coração. A Heloísa fez um comentário que você falou que na verdade, a comunidade cresceu. Tá? Tem uma outra ação que privilegiou a comunidade judaica e facilitou que ela tivesse uma ascensão para além da questão de o judeu no Brasil ser branco, né? Que é uma questão que te impede menos, né? Eu acho que você ser branco no Brasil, um país altamente racista, já é uma porta aberta, né? Ela lembrou de uma ação específica quando chegaram os judeus do Egito, né? Para 57. A Federação Arraias alugou um prédio
na São João, que ficou conhecido como prédio dos egípcios, para os imigrantes. Mas era uma coisa provisória, né? Quer dizer, era uma coisa importante, com certeza muitos que não vieram sem nada, mas era uma coisa provisória. Mas então tinha uma tentativa de resolver uma questão temporária desse imigrante, né? E eu sei que no Bom Retiro tinha também uma hospedaria, chamava Hospedaria Elite, que as pessoas chegavam e tinham subsídio comunitário também. Então, só que isso tem questões. Primeiro, é a coisa do que não era temporário, era só para a comunidade. Então, e o que vocês fizeram, o que vocês construíram é uma coisa muito mais ampla, né? Quer dizer, uma coisa agora é um retorno, né? Que agora a gente pode fazer, já que um dia fizeram, se não fizeram para mim, fizeram para um outro imigrante judeu que veio, pôde se beneficiar disso. Agora que está olhar agora para grupos menos favorecidos, né? Que essa sociedade injusta, desigual, e a gente fazer alguma coisinha, né? Então é isso, era essa história que a Heloísa pediu para eu falar. Beijo, Elô, e parabéns, assim, você realmente está ali, vai morrer, você vai pegar um foguete, assim, você vai para o céu, tá bom? É o que eu acho, tá? Depender de mim, é isso mesmo. O Emil também. Acho que não sei se eu vou para o céu, não. Um pedacinho, talvez um pedacinho de mim vai. Renato, antes de responder a Lúcia, o Emil quer complementar uma coisinha na fala dela. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo pelas palavras carinhosas, mas quando a Lúcia falou desse prédio dos egípcios, me veio à mente, juntamente com o que o Renato falou sobre essa história das certidões, das matrículas, etc. Eu, como historiador de famílias, gosto muito disso. E é interessante que eu fui ver uma loja que um tio meu tinha na rua Santo Amaro, no centro, um tio-avô, onde, perto da Sinagoga da Abolição, que foi, vamos dizer, teoricamente, a primeira sinagoga dos sefaradis, e onde se formou o primeiro núcleo sefaradi, né? E foi interessante que, quando eu fui olhar a matrícula da loja, eu vi que era uma loja numa galeria. Uma galeria hoje, assim, é um negócio que vocês falam assim, é impressionante. A loja, meu tio-avô comprou de um conglomerado que eram 6 pessoas. Um Safdi, um Safra, acho que um Dayan, uma coisa assim. Quer dizer, essas pessoas também chegaram ao Brasil. Não sei se eles compravam isso em sociedade para ter algum dinheiro, já vinham com dinheiro de fora, mas assim, donos de bancos de bilhões, de trilhões de reais, tinham assim cotinhas de lojinha de galeria no centro da cidade. Então, quer dizer, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai olhar esse nosso imóvel 2 que a gente comprou agora, que eu estou fazendo junto com o Renato, essa história, e ela vem também de uma história de libaneses que se fixaram no bairro, que começaram a construir sob aquele regime de construção por preço de custo, né, onde se construía prédios com os amigos e tal. E eu também vi de uma história dessas. O avô da Rafaela Barcay, ele era um construtor, ele construiu um prédio na rua Rafael de Barros, onde virou o gueto do Paraíso, porque ele fez 18 apartamentos, e dos 18 apartamentos, 15 eram judeus que eram os sócios dele. Então, toda essa história das pequenas propriedades no Brasil, em São Paulo, passa muito por essa noção de imigrantes judeus, imigrantes coreanos, imigrantes libaneses, etc. É muito bacana desvendar isso aí. É isso. Obrigado. Lília, queria falar, não é? Isso. Você quer seguir, Renato? Não quer comentar nada? Já podemos seguir para a próxima? Eu acho que é isso que a Lúcia e que o Emil trazem, eu acho que é bem típico mesmo, né? De como a comunidade judaica ela conseguiu se estabelecer na cidade baseada nesses laços comunitários de confiança. Tem um historiador, não é um historiador, acho que é um cientista político que chama Robert Putnam, que trabalha com a ideia do capital social, que ele fala exatamente isso. Ele compara pedaços da Itália, regiões da Itália, onde existe capital social, que existem relações de confiança dentro das comunidades, que vêm de séculos dentro das cidades, e outros lugares no sul da Itália, que sempre foram dominados por máfia, reis absolutistas que exploraram o povo, não sei o que lá, onde esse capital social ele é menos existente, e ele diz que uma das causas da riqueza é a confiança comunitária.
E acho que essas leituras, elas são muito importantes, e eu concordo totalmente com a questão da raça, né? Aqui no Brasil, ser branco, ter algum tipo de formação, saber ler, saber escrever, tudo isso foram muitas vantagens mesmo que a comunidade judaica teve, mas as instituições comunitárias e as relações de confiança que caracterizam mesmo as comunidades judaicas no mundo inteiro, elas explicam muito do enriquecimento, e eu acho que isso é muito importante, porque isso contrapõe a todas as narrativas das nossas famílias, sabe? Meu avô chegou sem nada, foi mascate, ralou, conseguiu formar meus pais, que foram engenheiros, que foram médicos, que foram advogados, não sei o que lá, porque eles trabalhou 15 horas por dia, tudo certo, trabalharam mesmo, meus avós trabalharam mesmo, foi incrível, tudo maravilhoso, mas não foi só isso. Foram privilégios dados mesmo, por vários lugares aí. Li. Eu só queria reforçar, acho que essa tua última fala, Renato, acho que a gente tem vivido momentos, né, de poder falar de outras maneiras sobre história e acho que até essa própria questão da história da imigração, acho que é uma coisa que tem sido importante revisitar, até com os alunos de ensino médio mesmo, né? Como é que que outras narrativas a gente vai poder construir que sejam menos ufanistas, menos só vitoriosas, e acho que dos nossos próprios antepassados, mas mesmo da história, ou dos imigrantes, ou dos bandeirantes, acho que está muito colocado socialmente hoje em dia, né? Eu queria, na verdade, te perguntar, enfim, dois pedidos. Se você poderia, assim, se você localiza especificamente o que é difícil nesse processo. Porque acho que esse é um processo lindo e que vocês vêm trilhando aí com muita. Acho que com sucesso, até por essa expectativa que ele não precisa ser rápido, enfim, né, do tamanho, mas imagino que talvez vocês estejam encontrando dificuldades no caminho. Eu pensei, por exemplo, nos outros proprietários que trabalham de uma maneira mais, né, essa violência dos cortiços, ou assim, do tipo, ou talvez não seja essa, mas assim, que outros empecilhos vão aparecendo, o que é difícil nesse processo. E eu fiquei pensando que talvez seria legal ouvir o Dr. Jaime, já que ele está aqui com a gente, eu queria ouvir como que é a experiência de alguém que acabou sendo procurado por essa proposta, como recebeu essa proposta, como viu essa proposta. Acho que seria bacana se ele quisesse contar para a gente um pouco, também seria legal escutar. Quer começar, doutor Jaime? Daqui a pouco ele aparece. As dificuldades, né, Lilian? São muitas as dificuldades, basicamente, porque a gente está entrando sempre no miudinho. A gente tem uma tradição nossa, uma tradição intelectual, que o grande é sempre mais importante do que o pequeno, né? Então, o grande é o capitalismo, a globalização, o neoliberalismo, a gentrificação, a geopolítica, aquelas coisas enormes. E o pequeno vale menos. Eu acho que isso tem a ver até com questões de gênero. Então, tudo aquilo que foi dado às mulheres cuidarem, né, os espaços domésticos, as economias das casas, as regras de compartilhamento de espaço, as contabilidades, tudo aquilo que a gente conhece, recebe menos prestígio, né? Só que isso, e aí todo mundo sabe disso, principalmente as mulheres, sabe que é isso que faz a diferença. Então, cada coisa, a grande dificuldade nossa é que a gente está inventando um modelo, a gente está inventando um agente social no Brasil, existe em outros países, mas aqui no Brasil ele não existe. Então, cada decisão que a gente faz para consolidar o nosso trabalho, a nossa instituição, são decisões que a gente tem que inventar as respostas. Isso dá muito trabalho e dá muita insegurança. Eu acho que uma das maiores dificuldades é a nossa insegurança, que a gente não vê muitos exemplos. Então, o que a gente define, o que a gente decide, tem um peso muito grande e a gente tem poucas referências, né? Então, tem um lado tem muito debate, dá muito trabalho, às vezes, tomar algumas decisões que são decisões pequenas. Outras dificuldades, deixa eu pensar um pouquinho. A gente sempre gosta de trabalhar na ideia do desafio, né?
Mas quando a gente ganhou esse financiamento grande desse Wealth Inequality Initiative, apareceram umas metas, uns deadlines que são muito estressantes para a gente, sabe? A gente tem que responder a. Isso é difícil. Agora, a gente está atrás de novas pessoas que topem investir, que topem disponibilizar seus imóveis, e essa persuasão, ela é sempre difícil e complicada, né? Mas a gente tenta, a gente faz todo o possível para não nos queixarmos, na verdade, né? Tem pouca gente, o Brasil tem pouca tradição de doação. Olha, a gente está chegando em algum lugar, tem 150 pessoas que estão doando todos os meses para a gente, que mostram que alguma capacidade de doação está aqui disponível. E aí, a cada mês, cada ano, a gente consegue subir sempre um pouquinho. Mas se você quer saber de dificuldades, sempre tem a ver com a mobilização de recursos. Acho que a gente, hoje em dia, tem capacidade de dar conta de desafios maiores do que os recursos que nós somos capazes de mobilizar. Mas é até difícil para a gente construir essa formulação em termos de dificuldade, porque a gente sabe que o tamanho do nosso sonho é o tamanho do dinheiro que a gente consegue mobilizar. Então, se a gente consegue mobilizar menos, a gente consegue sonhar menos. Mas eu posso te dizer, se a gente conseguisse mobilizar mais, a gente conseguiria sonhar mais. Então, se vocês conhecem alguma propriedade no Bom Retiro que está encrencada, não tem a Ilana, uma amiga minha, que está com um imóvel que está em inventário, essa coisa toda, e que se ela conseguir desenrolar, ela vai conseguir vender para a gente em parcelas, a perder de vista. Então, esse é o tipo de relação que eu acho que pode ser muito legal, e eu acho que esse grupo aqui, de repente, pode ajudar a gente nisso. Por isso também, né, quando o Gabriel convidou a gente para participar disso, eu fiquei pensando, claro que eu posso falar de gentrificação, de Koreatown, mas será que a gente não consegue pensar numa chave aí mais criativa, propositiva, engajante, que nos ajude a ir mais longe e que não só reitere aquilo que a gente já sabe, né? Existe gentrificação, que ela é ruim, existe segregação, é uma porcaria, existe exploração, existe a pobreza nos cortiços, que é um lixo, que é um desastre, tudo isso a gente já sabe. E a partir disso, o que é que a gente faz? Eu acho que essa é a nossa criatividade do FICA. Nós não negamos nada disso, nós não estamos dizendo que nós vivemos num mundo incrível e maravilhoso, mas nós dizemos que nós temos a possibilidade, eu diria mais, a responsabilidade, por causa de todos esses privilégios, Lúcia já falou sobre isso também, que nós temos responsabilidades de não só se queixar e denunciar a situação, mas de inventar soluções para elas, que não vão solucionar o mundo, mas que vão nos colocar em lugar de potência, e não simplesmente num lugar externo de queixa, e é um lugar muito paranoico e deprimente, esse lugar né, o lugar que é da simplesmente denúncia de tudo de errado que está acontecendo. Claro que a gente faz isso também, mas assim, não é um lugar, não é um lugar onde eu gosto de viver, o lugar da denúncia, da paranoia, o lugar da queixa, o lugar de assistir um mundo no qual eu acreditava que está sendo destruído. Eu preciso muitas vezes ocupar esse lugar, mas eu prefiro muito mais ocupar esse mundo, que é bem pequenininho, bem pequenininho. Hoje em dia tem uns 200 e poucos metros quadrados, mas é onde eu acredito e é onde eu acho que a gente consegue construir alternativas e possibilidades melhores para o futuro. Será que o Dr. Jaime vai querer falar antes da gente passar para a próxima? Eu vi que ele chegou a desmutar, mas depois mutou de novo. Bom, acho que vamos passar, qualquer coisa a gente volta depois. Gá, quer seguir? Bom, muito bacana, adorei conhecer mais profundamente esse projeto tão bonito e tão potente. Eu estou morando aqui no Bom Retiro e tenho lidado com causas tanto dessa ordem, desse papel do arquiteto urbanista nesse bairro e articulando coisas na Casa do Povo, quanto uma outra parcela que foi menos comentada hoje, que é da minha identidade, da minha prática judaica com o mundo em relação com esse território. E que também é uma elaboração, também é uma ação, mas de ordem um pouco mais subjetiva, né? Menos essa do ofício, do arquiteto, da inscrição no território, e mais de um corpo, uma subjetividade que está ocupando a cidade e está deixando traços nela. E
acho que para colocar meu questionamento, eu faço uma retrospecção, entender o Bom Retiro como bairro imigrante e entender como as camadas de imigração vão sobrepondo e os tempos vão ficando para trás. Por exemplo, eu sou a terceira geração de judeus que estão aqui continuamente no Bom Retiro. Minha família sempre esteve, agora meu tio faleceu ano passado e eu ocupei o lugar do apartamento aqui onde ele morava. Os coreanos, as coreanas, estão há 2 gerações, mais ou menos. Algumas eu conheço, que eu já conversei. Os pais vieram, e talvez até os avós vieram depois, mas está entre a segunda e a terceira. A gente está entre a terceira e a quarta, né? E os hispano-imigrantes, né, da América Espanhola, tanto do Paraguai quanto da Bolívia, que estão aqui há 2 gerações, uma ou 2 gerações. Então, eu acho que essas diferenças temporais, elas criam perspectivas e marcas um território diferente. Acho que quando chega esse território que já está rolando, que já está acontecendo alguma coisa, e aí começa a pipocar e tentar entrar. A segunda geração, que acho que também aconteceu, que hoje acontece com os coreanos, já aconteceu com os judeus em proporções diferentes, que é de deter as propriedades e conseguir colocar grandes comércios e grandes lojas e grandes empreendimentos de se estar no território, de se afirmar nele, não jamais como imigrante, mas como uma figura mais homogênea, né, e mais hegemônica, melhor. Mas a minha questão é sobre esse momento que a gente vive hoje, a terceira geração, que é aquela que tem propriedades e tem uma inscrição no território, e o Bom Retiro, sim, é um bairro que tem muito, é o terceiro bairro com mais judeus de São Paulo, depois de Genópolis e Jardins, mas questionando, talvez, pensando nessa linha, que hoje em dia é o Bom Retiro judaico da memória, já não é, talvez, o Bom Retiro daquele shtetl no trópico que foi ali atrás, mas esse lugar, a gente rememorar em alguns aspectos, né? Eu acho que talvez filiado a alguns grupos que produzem esse território, que é, por exemplo, o Memorial da Imigração, que compra essa narrativa. A Casa do Povo já não, né? Eu acho que são outras construções de memória. Enfim, fiz essa divagação, mas para perguntar um pouco, que a gente não tocou nesse tema no nosso encontro, mas qual produção de memória judaica você enxerga nesse território hoje? E qual o interesse dessa produção e o que você acha disso? Interessante a tua questão, né? Propriedade é memória. Os próprios registros, eles são registros de memória. Então, acho que contar a história do Bom Retiro a partir da ideia da propriedade judaica, eu acho que é algo bastante potente, acho que a gente consegue construir muito. E então, acho que do ponto de vista da narrativa, cada lote do Bom Retiro permite que a gente conte uma história como essa que a gente está contando, e vão ser poucos os lotes do Bom Retiro que não vão ter alguma relação com a propriedade da comunidade judaica, e contando a história de cada de cada família, a gente consegue também fazer um bom entrelaçamento entre essa questão mais meritocrática da saga, da chegada, da ascensão e dos apoios e das redes que as famílias tiveram, né? Então, eu acho que a propriedade e o caso a caso, ele permite que a gente faça isso mais do que um retrato da comunidade como um todo, da cidade como um todo, que vai estar sempre nessa chave aí mais laudatória, né? Nenhum problema com a chave laudatória também, porque eu acho que nós devemos ter, sim, orgulho dos nossos antepassados que chegaram aqui sem nada, que conseguiram reconstruir um mundo que não estava aqui esperando e dando boas-vindas para eles de braços abertos, né? Não é isso. A história do Manfred Meyer conta um pouco essa história também, né? Acho que essa é a primeira questão. Mas eu acho que quando eu estava conversando, a gente estava negociando lá com o Dr. Jaime, a gente falou pedindo desconto para ele na propriedade, a gente falou assim, Dr. Jaime, a gente dá um desconto para a gente vai contar a história da tua família, dessa propriedade, a gente vai fazer um livro sobre isso, a gente tem um livrinho. Se vocês quiserem comprar, tem essa versão em inglês, mas a gente tem a versão em português, chama que é um proprietário ético, que conta a história do nosso primeiro
imóvel nesses termos, foi desse jeito que aí a gente aprendeu a contar essa história. O dinheiro vai para a gente comprar propriedade. Escrevam para a gente aqui, vou pegar um e-mail nosso, se vocês quiserem. Então, eu acho que a gente, essa ideia das narrativas, eu acho que a gente consegue trabalhar com essas narrativas de uma maneira muito legal se a gente for olhar no caso a caso. Mas quando a gente, de novo, né, pegando aqui o fio, a gente estava falando, eu contei a história, tem um videozinho que a gente conta a história do nosso apartamento 1, que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, eu tenho que achar no YouTube. Aí eu falei para o Jaime, olha, Jaime, dá esse desconto. Aí ele falou, beleza, contando a história da minha família, R$10 mil a mais, humor judaico, né? É mentira, ele deu um ótimo desconto para fazer esse negócio acontecer, ele deu um depoimento sobre a história dele, a gente vai fazer o possível para fazer um jus a essa confiança que ele depositou na gente, dando a guarida do imóvel dele para a gente. A gente está fazendo uma série de livros agora, tem uma recém-arquiteta da FAO, a Karen, que está fazendo isso com a gente, chama Livros Sem Fim, que são livros que a gente quer contar a história dos nossos imóveis do FICA. Agora são 3 desses imóveis, cada um vai virar um livrinho, um livro que ele é um livro barra fichário. A cada ano a gente pode contar uma história, porque a gente está em contato com os moradores dos nossos prédios, dos apartamentos, dos imóveis, a gente sabe o que aconteceu com a vida deles, a gente sabe como fez uma diferença brutal na pandemia, ter um imóvel, estar num lugar seguro, não num lugar explorado, com alguém que está te escutando, e a gente vai contar essas histórias, e a cada ano a pessoa que compra o livro, essa é a tese, cada ano a pessoa que compra o livro, a gente vai lá, encontra, toma um café, abre o livro, põe mais uma página contando a história. Então, tem vários jeitos da gente mobilizar essa história. Provavelmente no final desse ano a gente vai lançar o nosso primeiro livro Sem Fim, todos vocês convidados a acompanhar. É um livro que é uma relação que vocês assumem com a gente. A cada ano vocês vão lá e a gente pode contar a história do que aconteceu. Vamos fazer um livrinho sobre a Jaraguá 160, contando o que vai acontecer com essas famílias, o que deu certo, o que deu errado, os perrengues e tudo. A gente quer contar essas histórias. Mas eu acho que é legal também a gente pensar nesta ideia de que a propriedade que eu tenho, que foi herdada dos meus pais, dos meus avós, eu posso fazer alguma coisa que faça justiça a essa história com essa minha propriedade, e não simplesmente colocar ela no mercado, sem perder a propriedade, na verdade, sem vai lá e doar tudo, essa coisa toda. Né? Nesse circuito aí, todo mundo, de alguma maneira, se encontrou. A gente pagou o Dr. Jaime menos do que ele estava exigindo, provavelmente menos do que ele ganharia no mercado nessa venda dessa casa. Os nossos inquilinos vão pagar aluguel para a gente, menos do que eles pagam no mercado em muito melhores condições. Então, não é uma ideia de abrir mão de direitos completos de propriedade, é simplesmente de rearranjar tudo que está acontecendo no que diz respeito à propriedade de maneiras mais decentes. E a gente quer fazendo isso, a gente quer despertar, acho que um pouco aquilo que o Samuel coloca, né? A alegria e o orgulho. Ninguém tem orgulho de ter explorado alguém. Eu aluguei pelo máximo possível e essa pessoa na pandemia, está ralando para pagar o aluguel para mim. As pessoas, tudo bem, eu até entendo que as pessoas queiram continuar recebendo aluguel, mas as pessoas não têm orgulho de contar essa história. Eu cobrei o máximo possível. Eu vendi pelo maior preço que eu fui capaz. O trouxa do cara comprou aquele imóvel, não sei o que foi um péssimo negócio que ele fez, para mim foi um ótimo negócio. As pessoas podem até contar, eu fui esperto, mas não tem muito orgulho tem esperteza talvez, mas não tem muito orgulho. E nós queremos despertar a relação da pessoa com o orgulho de ter esse imóvel, de destinar esse imóvel para uma finalidade mais legal. E são muitas as possibilidades. Não precisa vender para a gente, pode vender, pode alugar, tem direito de superfície, tem comodato, tem sociedades que podem ser feitas com a gente, tem 1000 coisas que podem ser feitas. Não sei se vocês conhecem alguém que está com aquele imóvel em inventário, que está super encrencado. A gente consegue inventar soluções para imóveis que aparentemente são complicações, são micos, não são bons negócios, e a gente consegue botar nossa cabeça para funcionar, para dar boas destinações para esses imóveis, sobre as quais todos nós vamos ter orgulho de contar. Essa é a nossa aposta e a gente está dando conta de responder, em certa medida, a isso. Com limites, né? Tem limites.
Nato, agora a gente tem uma última fala do André, e aí a gente já encaminha para fechar, tá? Então, André, vamos lá. Bom, sou eu novamente, aproveitando os 2 últimos minutos aqui. Eu achei muito interessante, enfim, estou me repetindo. Acho que faz uns 2 anos, mais ou menos, lá na Casa do Povo, teve o lançamento lá do livro Lugares Difíceis de São Paulo, e eu lembro, enfim, foi um encontro também muito interessante, muito assim para cima, muito otimista, e eu acho que era 2019 já começo dessa tragédia atual. Me parece que a cultura perdeu o ministério e virou uma secretaria dentro do turismo. Acho que você teria comentado, "Não, tudo bem, enfim, a gente está no turismo, vamos lá e está tudo bem." Então, aí vem minha pergunta de, bom, acho que são 2 anos desde esse último encontro, muito para cima, assim como hoje, estou encantado. E nesses 2 anos, e também tem o plano, estou misturando as coisas, na minha área, o plano diretor que entra, etc. e tal. Eu queria que você comentasse, se possível, nesses 2 anos, desde o nosso último encontro na Casa do Povo, no lançamento do livro, dos Lugares Difíceis de São Paulo, para hoje, o se muita coisa, assim, para esse trabalho específico que vocês estão fazendo no FICA, o que complicou ou não, tanto faz, o trabalho continua independentemente dessa tragédia de governo que a gente tem agora. Não sei se eu sou muito confuso quando eu falo. Não sei se ficou claro. Você fala nesses 2 anos, o que tanto faz, porque não importa, ou então alguma coisa complicou, seja desse governo, plano diretor, ou misturando tudo um pouquinho. Não sei se ficou claro. Legal. Não ficou Desculpa. muito claro. Interessantemente, André, os últimos 2 anos não complicaram a nossa vida. Ao contrário, eles facilitaram. Nós estamos instituindo um agente social que é bom para o Estado, para o poder público, qualquer que seja o seu recorte político. Porque vou dar um exemplo só, que quem entende de políticas de moradia conhece muito bem. Quando tem uma grande tragédia, uma desapropriação que precisa acontecer, o Estado tem uma ferramenta chamada auxílio aluguel. É uma bolsa de R$ 400 por mês que ele dá para famílias. Por exemplo, aquela tragédia no Largo do Paissandu, aquele prédio que caiu, as famílias receberam o auxílio aluguel. É uma responsabilidade do Estado. Não tem nenhum controle sobre esse auxílio aluguel. O que acontece com esse dinheiro? Se as pessoas estão alugando, não estão alugando, saíram de São Paulo, morreram, uma coisa super complicada. O controle, a porta de saída da política é muito difícil, porque o Estado, ao dar o auxílio aluguel, ele assume um tipo de responsabilidade sobre a família, e ele não consegue se retirar desse auxílio enquanto ele não dá a casa para o Estado. É bem complexo, tem que existir esse auxílio aluguel. Sem o auxílio aluguel ia ter muito mais gente na rua, mas é uma política muito difícil de acontecer. Só com isso, o Estado gasta R$ 140 milhões por ano. Talvez esteja gastando até mais com esse auxílio aluguel, sei lá, 20 mil famílias que estão recebendo esse auxílio aluguel. Para as famílias não serve para nada também, porque só é gasolina na inflação do mercado de aluguel dos imóveis da cidade, porque por R$ 400 você não consegue alugar nada na cidade. Agora, se nós, o FICA, tivéssemos instituições como a gente, tivessem 30 mil apartamentos para alugar para essas pessoas, a gente teria pegando desses 140 milhões e comprando um apartamento por semana, a gente estaria mudando a cidade, que é o que a Holanda está fazendo há 100 anos, que é o que a Finlândia está fazendo há 30, 40 anos, com resultados aí muito impressionantes. O Estado, as secretarias de urbanismo, de habitação, de assistência social, olham para a gente e entendem isso. Nós seríamos os interlocutores dos sonhos deles. Só que nós somos muito excepcionais, não dá para fazer uma chamada pública dirigida para o FICA, porque não tem 3 para fazer uma concorrência pública, os editais públicos, então a gente tem que... Agora, cada ano que a gente vai lá, se consolida, amadurece, é um ano que facilita a nossa perspectiva de futuro em relação a nos engajarmos em Estado e políticas públicas. Eu sou otimista que daqui a alguns anos nós vamos ter, sim, outras organizações, tem grupos em outras cidades que estão querendo se formar, alguns até um estado razoavelmente avançado nos moldes do FICA, e se a gente conseguir ajudar a construir esse tecido social de propriedade não especulativa, daqui a alguns anos a gente vai conseguir ter
uma articulação melhor com o Estado e com as políticas públicas. Cada ano fica mais fácil para a gente, porque a gente prova que nós podemos existir, que nós somos uma instituição que ela é transparente, nós estamos sendo auditados, as nossas contas a partir desse ano, está tudo certo com as nossas contas. Se o Estado chegar agora e falar, olha, tem esse prédio, que é um prédio público, vocês querem operar esse prédio para a gente tem condições de fazer isso. E o Estado conhece e sabe. Então, não ficou mais difícil a nossa vida, por incrível que pareça. Por outro lado, o ritmo, tanto o nosso ritmo de consolidação institucional e mais ainda o ritmo de Estado de adaptação do Estado a esse novo agente social demora muito. Mas a gente tenta não ficar angustiado e ansioso com essa lentidão. A gente tenta sonhar de acordo com aquilo que a gente pode sonhar hoje, amanhã. Obrigado. Bom, gente, a gente não tem mais nenhum inscrito. Acho que a gente pode... Se alguém quiser falar mais alguma coisa, acho que dá tempo, mas acredito que a gente já tenha encerrado. Já podemos encaminhar para o fechamento. Ali, quem quiser fazer uma fala. Agradecer, Renato, por aceitar esse convite e proporcionar essa conversa tão bacana para a gente. E com certeza vão gerar frutos. Gui Chaves. Também queria agradecer e falar que eu estou curiosa agora de ver o que vai ser essa exposição na Casa do Povo, porque eu acho que também é uma forma de difundir, né? Acho que uma das coisas importantes que vocês estão falando aí é da importância dessa difusão, e eu acho que até dessa criação de consciência entre os habitantes do Bom Retiro, né? Quando o Gabriel estava falando, tanto da vida judaica, acho que não só da vida judaica, mas que a gente está falando das disputas, acho que de disputas de formas de ser judeu no Bom Retiro, disputas de pensar a vivência comum e diversa do Bom Retiro. Então, eu acho que quando vocês trazem esses exemplos, que são exemplos tão construtivos, consistentes, a gente consegue ampliar essa conscientização de poder participar disso tudo sem achar que alguém está querendo atacar, né, o perfil judaico do Bom Retiro, ou querendo favorecer linhas, né, de tipo A, B ou C. Então, eu acho que realmente essa oportunidade de difundir o tipo de prática que vocês estão propondo a partir da exposição, provavelmente pode ser geradora de novos frutos também, né? Muito bacana. Renato, com só você uma a falar. pergunta prática e rápida que me ocorreu agora. O que seria uma doação mínima que não faça só cócegas? Gente, é uma resposta muito difícil, né? Porque todas as doações elas são importantes. Tem gente que doa a partir de R$15 por mês. As doações recorrentes elas são muito mais legais do que as doações únicas para a gente, porque elas permitem que a gente cresça aos poucos, né? Então, se alguém chega e começa a doar R$15 por mês para a gente fica super contente. Tem uma parte significativa das pessoas que dão pouco, que são estudantes, não tem quem não tenha dinheiro em relação a isso. Mas eu também posso te falar, quando aparece uma doação dessas de R$200 por mês, a gente fala, uau, apareceu um doador sensacional para a gente. Então, R$200 por mês. Uma doação única que a gente fale, uau, é uma doação acima de, sei lá, R$1.000, R$2.000, mas se aparece uma doação única, que às vezes a gente nem sabe de onde, de R$20, a gente comemora também. Não, porque estou pensando, porque tem muitas cooperativas hoje para doação para compra de cestas básicas. Então, você sabe que, sei lá, com R$50 se compra uma cesta básica, mas no caso do FICA não existe uma cesta básica, né? Então, por isso que eu perguntei, né? Mas... Posso responder essa? Pode. A gente fez uma espécie de doadômetro, dodímetro, não sei como chamaria isso, era uma conversão de doação que você faz com redução de tempo de compra de apartamento, né? E não está online, não, mas, por exemplo, se você doar R$15 por mês, você encurta em aproximadamente 20 dias a compra de um imóvel. Tá? Então, R$100 por mês, você encurta
basicamente em torno de 6, 7 meses a compra de um imóvel. É uma coisa mensurável, né? E a gente também faz a então. comparação. A gente faz a Não, comparação. era justamente esse tipo de informação que eu queria ter, quer dizer, mesmo com R$ 20 ajuda bastante. Sim, você reduz bastante. E a gente faz, por um outro lado, uma comparação que é a comparação com o que é esse gasto, né? O Renato que começou com essa história, depois a gente foi multiplicando. R$ 15 por mês é menos do que um cafezinho expresso por semana. Acho que, bom, não sei nem quanto está um cafezinho expresso por fora de casa. Não dá nem 3 cafés expressos. Entendeu? Então, a gente falava, não, R$ 100 por mês é menos de você ir uma vez por semana no cinema com seu companheiro, com sua companheira. Mas hoje está difícil de estabelecer comparativos, né? Talvez a gente volte a poder fazer esses comparativos mais ligados ao Não, mundo, sei lá. essa informação que vocês me deram agora está no site? A gente está reformulando o site agora, então a gente ainda vai recolocar essas coisas, mas a gente comparou com custo de coisas. Nas nossas redes sociais, a gente de vez em quando coloca essas informações, mas a gente pode passar as informações que a gente tem. E outra coisa, gente, o FICA é uma associação, tem apoiadores, todos os apoiadores eles podem pedir para se associar também. Nós temos 150 apoiadores, mais ou menos, dos quais 65, 70 que são associados. Aí quem apoia pode pedir para se associar, temos uma diretoria, Emil é um dos diretores, eu sou outro dos diretores, que aprova ou não os associados, ad referendo de uma assembleia, que acontece todos os anos, e os associados, aí eles podem realmente participar da definição dos rumos da nossa associação. Então, se vocês se interessaram de verdade em apoiar, em se associar e participar dessas discussões por dentro, todos aqui super bem-vindos. Tem 2 dos diretores aqui que normalmente quando chega um pedido de associação, não é qualquer pessoa que a gente pode associar, porque o associado, ele elege a diretoria. Então, se daqui a pouco tem os associados que elegem uma diretoria que pensa diferente da gente, legitimamente, uma assembleia, eles podem redirecionar o próprio patrimônio da instituição. Então, a gente toma muito cuidado em associar novas pessoas, mas quem está aqui já vai ter 2 indicações, então, gente, participem, porque se vocês quiserem participar das discussões sobre o futuro do bairro do Bom Retiro, não numa chave de paranoia, numa chave de denúncia, numa chave daquilo que a gente não quer, mas na chave daquilo que a gente quer, do que a gente pode, o FICA, eu acho, além da Casa do Povo, né, o FICA é um dos lugares onde a gente vai conseguir fazer isso, pequenininho, mas é mais do que nada. Legal. Então, gente, outra coisa que eu queria convidar vocês, a gente deve abrir, não é exatamente uma exposição, é quase uma sede. Nós estamos virando um dos coletivos da Casa do Povo, a gente vai participar do Povo da Casa, em articulação com as Empreendedoras Sem Fronteiras, em articulação com outros coletivos, a gente vai ter uma sede do nosso projeto mesmo, né, do FICA e desse projeto Compartilha, onde a gente vai explicar todos os detalhes, as minutas de contrato, vem visitar a gente, tomar um café, a gente quer reproduzir a planta e a gente está acabando, não é exatamente uma reforma, é botar em pé o imóvel da Jaraguá para ele ser ocupado, a gente vai ter uma janela aí de algum tempo em que ele não é ocupado pelas meninas ainda, então se vocês quiserem marcar com esse grupo, com outras pessoas, uma visita ao imóvel da Rua Jaraguá, ou então um outro imóvel que a gente comprou, que é na Liberdade, o nosso apartamento 2, que a gente reformou agora, ficou lindo, ficou incrível, ficou maravilhoso, conhecer melhor, conhecer aquilo que a gente faz, as publicações, podemos marcar. A gente está todo mundo agora já com a sua segunda dose de vacina, eu imagino, então daqui a pouco a gente pode voltar a se encontrar, se vocês quiserem marcar. Para a gente é um prazer, é um orgulho, e saber de possibilidades, alternativas, estratégias, oportunidades que vocês estão vendo em relação a essas possibilidades de uma propriedade comunitária no Bom Retiro, eu acho que para nós é maravilhoso poder discutir com vocês sobre isso. Gente, muito bacana, acho que começamos o ano judaico maravilhosamente. Agradecer ao Renato, agradecer ao Emil e todo mundo que participou. E a gente volta a se encontrar em outubro. Logo mais a gente começa a divulgação e espero que fique todo mundo em saúde e que a gente possa logo voltar a se encontrar também, circular por aí. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada, Renato. Obrigada a todo mundo.
Muito obrigado, gente. Obrigado. Espero encontrar vocês logo. Falou, muito obrigado, parabéns.